Olá, meu querido amigo, irmão, colega, pastor, você que está ouvindo esse nosso vídeo. Eu gostaria de fazer, gostaria não, quero fazer, gosto e quero fazer um estudo sobre o livro de Tito. A carta de Paulo a Tito é sensacional, uma das cartas que ultimamente eu tenho me dedicado um pouquinho mais a estudar sobre ela e o, a minha, o meu foco na carta de Paulo a Tito é, em virtude dela ser uma carta extremamente prática e muito atual, serve demais para os nossos dias. São 3 capítulos. Eu vou trabalhar agora com o capítulo 1 e depois o capítulo 2, depois o capítulo 3 encerraremos a nossa fase. Eu espero que seja de bom proveito essa meditação que nós vamos fazer no livro de Tito. E a introdução é muito interessante, né? Que Paulo não perde aquele jeitão dele de escrever dizendo que ele era servo de Deus. Ser servo de Deus é um tremendo de um privilégio, né? Não é ser servo de qualquer um, é servir o Criador, servir o Criador do universo, o dono de todas as coisas. E ele se apresenta como apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém já disse, não sei se foi o Nicodemos, que apóstolo bom é apóstolo morto. Essa é uma grande verdade. Esses apóstolos que existem por aí são todos fajutos, não existe apóstolo mais nos dias de hoje. E ele diz que ele é chamado para conduzir os eleitos de Deus no pleno conhecimento da verdade e piedade. Pleno conhecimento da verdade e piedade. É muito interessante porque nos dias de hoje a gente vê tantos desvios doutrinários e Paulo se preocupa em instruir o seu pupilo Tito no pleno conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus, e da piedade. Piedade é aquela vida cristã dedicada ao Senhor. Uma pessoa piedosa é aquela que está junto com Deus todo momento. E ele vai dizer um pouquinho mais nessa introdução da esperança eterna que ele tem em Deus. E ele vai falar sobre Tito, que é o seu filho na fé. E ele vai falar no versículo 2, na fé que nos é comum. Então ele estava falando ao seu pupilo, ao seu discípulo Tito, na plena confiança de que a fé que ele tinha, Paulo, e a fé que tinha Tito era fé em comum. E ele faz aquela saudação que todos nós hoje já estamos fazendo, graça e paz. Interessante. Temos que tomar muito cuidado com essas saudações. Quando você fala graça e paz, você precisa saber o que você está falando. Não é simplesmente um boa tarde, bom dia, boa noite. Não. É que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a paz que só vem dele seja sobre você. Tem que ser essa a nossa intenção. Senão vira um chavão. Na cidade lá perto de onde eu moro em Atibaia, né, tem um pessoal bem, assim, caipira, né? Então, boa tarde é tarde, noite é boa noite. E acaba, se até alguns irmãos costumam dizer a paz do Senhor e já não precisa mais paz do Senhor, sabe? Paz, Senhor, paz, Senhor. Então, quando você fala graça e paz, entenda bem o que você está falando e o que você está querendo dizer ao seu irmão. Agora, no capítulo 5, a partir do versículo 5, nós vamos ter, do 5 até o 16, o término do capítulo 1. E o capítulo 1 é muito interessante. Quando Paulo fala para Tito, olha, Tito, eu te deixei em Creta para que pusesses em boa ordem o que faltava em cada cidade e estabelecesse presbíteros como já te ordenei. Olha, colocar em ordem uma igreja não é fácil. Aliás, sempre um seminarista faz a seguinte pergunta para mim: Pastor Mendes, o senhor começou uma igreja lá em Atibaia e nunca saiu. E qual é a diferença de pegar uma igreja já instituída, com talvez costumes, com doutrinas que não batem com a minha? Qual é a recomendação que o senhor me dá? Eu dou 2 recomendações. Primeiro, o ideal é você começar uma igreja.
dizer ao seu pastor: pastor, me dá lá um ponto de pregação, uma congregação, eu quero começar uma igreja. Aí você vai começar dentro da sua linha doutrinária, dentro dos seus princípios, e vai ficar muito mais fácil. Caso contrário, se você vai pegar uma igreja já com alguns anos rodados, eu aconselho você fazer o que Tito fez debaixo da orientação de Paulo. Primeira coisa, você vai instituir uma liderança. Esse é o ponto crucial para você ter uma igreja bem-sucedida. Constituir uma liderança. Eu gosto muito daquela ideia de futebol americano. Não é muito comum aí para nós no Brasil, embora agora está se tornando mais comum, né? Você percebe como funciona. Aquele camarada que pega a bola e lança para aquele que está correndo para fazer o touchdown, que é o gol deles, ele é protegido por uma linha de defesa. Essa linha de defesa faz de tudo para que os inimigos não cheguem até o lançador, que é o quarterback, para ele lançar a bola lá na frente e fazer o touchdown. Quando eu olho para o futebol americano e vejo aquela linha de defesa, e eu fico pensando nos presbíteros, nos líderes espirituais que você vai instituir com a igreja para se constituir naquela barreira, te protegendo para que você possa desenvolver o seu ministério com desenvoltura e com absoluta tranquilidade. 40 anos de PIBA. Gente, nós tivemos um conselho, uma liderança espiritual fantástica. Eram homens que me davam a retaguarda, eram homens que me protegiam, eram homens comprometidos com a palavra e todos qualificados à luz da palavra. Interessante, se você colocar alguns ali não qualificados, essa defesa vai ficar vulnerável e o inimigo vai entrar. Portanto, aí Paulo vai dizer para Tito, olha como eu te ensinei. E ele, inclusive, ele fala assim, presbíteros, como já te orientei. Tito já vinha com essa orientação. Aí ele vai começar, eu não vou investir muito tempo, todos vocês já viram as qualificações de um presbítero à luz de 1 Timóteo 3 e à luz de Tito 1, e você tem ali as características. Quando você forma um time com essas características, eu vou dizer para você, é um time invencível. Esse time ninguém vence ele. Porque ele é instituído por Deus e dentro dos moldes que Deus determinou. Infelizmente, hoje, a gente vê igrejas aí sofrendo porque não tem uma liderança qualificada. E com isso, o inimigo entra e entra com tudo. É muito, muito importante você ter uma boa liderança. Deixa eu contar uma experiência para vocês. Eu não vou dizer onde aconteceu essa experiência, mas eu participei de um congresso em que eu falei 2, 3 dias, e naqueles dias tinha uma pessoa lá não se comportando muito bem. E numa das reuniões nossas, antes do congresso, eu disse ao pastor da igreja, por que o irmão não repreende esse irmão? Ele não pode continuar fazendo o que ele está fazendo. Isso denigre a imagem da igreja. Aí o pastor falou, eu não sei mais o que fazer com ele. Eu falei, olha, uma sugestão para o irmão. Reúne a sua liderança espiritual e traz esse homem e faz um confronto. E diga, olha, se o irmão continuar assim, nós vamos discipliná-lo à luz da palavra de Deus. Aí o pastor respondeu, pastor, não dá não. Se eu fizer isso, ele conhece a fraqueza desses nossos líderes aqui e vai ser um vexame. Que interessante, vai ser um vexame. Provavelmente seria um vexame porque haviam líderes ali não qualificados. E aquele homem ia apontar, e com muita razão. Por isso que o apóstolo Paulo fala para Tito, olha, como eu te ordenei, você vai fazer um time, como eu estou dizendo, com todas essas características. Eu não vou investir tempo não, que vocês já conhecem. Agora, ele vai dizer o porquê. Aí ele começa a dizer um pouco mais para frente. Esses homens têm que se manter fiel à palavra de Deus, versículo 9, conforme a doutrina. Sabe por quê? Para que sejam capazes de convencer
os opositores. Tem opositor na sua igreja? Claro que tem. Todo lugar tem opositor. Versículo 10. Porque há muitos insubordinados, meros faladores e enganadores, principalmente os da circuncisão. É outro problema que não vamos examinar agora. E ele continua no versículo 11. Olha que interessante. É preciso fazê-los calar. Que coisa! Pois motivados pela ganância, transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém. É preciso fazer calá-los. Aqui nós temos um problema, principalmente no meio batista. Lembra aquela reunião de pastores, principalmente na cidade de São Paulo, Rio, seja lá onde for, em que os pastores conhecem as igrejas e conhecem as figurinhas carimbadas da igreja. E nós denominamos essas figurinhas como donos da igreja. Sabe quem são esses donos da igreja? São esses que nós não conseguimos fazer calar, porque não temos uma liderança capaz de se opor a esses homens. E a partir do momento que nós nos opondo a essas figuras, nós vamos ter que ter uma retaguarda. Qual é a retaguarda? Homens que conseguem fazer calar os opositores, porque são homens com todas as características à luz da palavra de Deus. O versículo 13 diz: esse testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-o severamente. Esses donos da igreja não podem tomar conta da igreja. Esses insubordinados não podem tomar conta da igreja. Tem que ter uma liderança capaz de fazê-los calar. É preciso repreendê-los. Eles precisam disso. E o texto continua dizendo, um dos seus próprios profetas disse, os cretenses, que eu gostaria até de chamar de os cretinos, mas não posso, são sempre mentirosos, animais ferozes e glutões. Como fazer essa gente calar? É só através de uma liderança confiável. E ele continua, para que tenham uma fé sadia. É interessante que ele fala, vamos trabalhar com essa gente, fazer eles calar, para que eles tenham uma fé sadia. São doentes, precisam ser cuidados, mas precisam ser cuidados por médicos espirituais que estejam capazes à luz da palavra de Deus. E com isso, a vitória começa a chegar. Você quer botar em ordem a igreja de Creta, Tito, ou as igrejas de Teto, Tito, você quer botar as igrejas de Creta em ordem? Construa uma liderança capaz de fazer essa gente calar. E ele continua. Eles afirmam que conhecem, versículo 16, afirmam que conhecem a Deus, mas negam por suas obras, são detestáveis, desobedientes e incapazes de qualquer boa obra. Está muito claro. Vocês viram que é claro como funciona. Esse aqui é o manual do nosso fabricante, esse é o manual do pastor, esse é o manual da igreja. E se nós queremos uma igreja crescendo, sadia, forte, aqui está a receita. Aqui está a receita. Lá 2000 anos atrás já havia esse problema. Havia os donos da igreja, os insubordinados, haviam aqueles desobedientes. E Paulo fala, Tito, ó, eu tenho uma boa ideia para você. Faz uma defesa boa. Constitua essa defesa boa. E sabe o que vai acontecer com essa defesa? Ele vai fazer calar todo mundo. E você, lá, Tito, como o quarterback do time, você vai lançar a bola lá na frente e você vai fazer o touchdown, o gol para a vitória da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o capítulo 1, fantástico. É atual? Atualizíssimo. E daqui a pouco nós voltamos para o capítulo 2 e vamos à sequência. Que Deus nos abençoe. Amém?